Você já perdeu noites de sono por causa de uma raiva que não passava? Já ficou remoendo palavras que alguém disse, sentindo o coração queimando de rancor, sem conseguir encontrar paz? Quantas vezes uma ofensa, um gesto de indiferença ou até mesmo uma injustiça ficou gravada em sua mente, repetindo-se como um eco que não deixa você descansar? E se eu te dissesse que existe um caminho espiritual capaz de libertar o seu coração dessa prisão invisível? E se eu te dissesse que a palavra de Deus nos ensina um segredo que pode fazer você nunca mais viver escravo da raiva, aprendendo a viver em paz, mesmo diante das pessoas mais difíceis? Não se trata de negar os problemas, mas de encontrar uma força interior que transforma o modo como você reage a eles. Pense por um instante. Quantas brigas poderiam ter sido evitadas se houvesse mais paz no coração? Quantos relacionamentos teriam sido preservados se a raiva não tivesse tomado o controle? Quantas famílias não estariam hoje divididas se alguém tivesse escolhido perdoar em vez de alimentar ressentimentos? Talvez a sua própria vida pudesse estar diferente se a raiva não tivesse conduzido tantas decisões. Mas será que é possível viver sem raiva? Será que é possível olhar para aqueles que nos machucam sem sentir o coração pesado? Será que existe um caminho para reagir de forma diferente, mais serena, mais livre, mais próxima daquilo que Cristo nos ensinou? Talvez você esteja ouvindo estas palavras justamente porque Deus quer falar com você agora. Talvez esta seja a resposta que você tanto pediu em oração. Talvez seja neste vídeo que Ele queira abrir uma porta para a libertação interior que o seu coração precisa. Por isso, escreva agora nos comentários: que Deus nos abençoe. Pode parecer apenas um gesto pequeno, mas na verdade é uma declaração de fé. É um pedido coletivo para que o Senhor derrame sobre todos nós a graça de uma vida em paz. E quem escreve essas palavras não só testemunha, mas também se torna instrumento de Deus para levar esperança a outros que também precisam ouvir esta mensagem. Hoje você vai descobrir que a raiva não precisa ter a última palavra na sua vida. Há uma paz maior que pode habitar o seu coração. E se você permanecer até o fim, vai encontrar o segredo espiritual que pode transformar não apenas os seus sentimentos, mas todo o modo como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Prepare-se, porque o estudo começa agora. A raiva é uma emoção humana. Todos nós, em algum momento, já sentimos o coração ferver, o sangue acelerar e a mente se encher de pensamentos que não conseguimos controlar. Ela aparece quando somos injustiçados, quando alguém nos humilha, quando sentimos que não fomos respeitados. Mas a palavra de Deus nos mostra que a raiva, apesar de ser natural, pode se transformar em uma prisão se não soubermos lidar com ela. Na carta aos Efésios, São Paulo escreve: Irai-vos, mas não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. F 4:26. Essa passagem revela um segredo importante. A raiva pode até nascer em nós, mas não deve permanecer. Ela se torna perigosa quando guardada no coração, quando cresce em silêncio, transformando-se em rancor, ódio e desejo de vingança. Deus não condena o fato de sentirmos, mas nos alerta sobre o que fazemos com esse sentimento. Olhe para a história de Caim e Abel, narrada logo no início do Gênesis. Caim se encheu de inveja e ira contra o irmão. E o que aconteceu? Deus o advertiu: por que estás irado? O pecado está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Gênesis 4, 6, 7. Mas Caim deixou a raiva conduzir suas atitudes e ela se transformou em tragédia. Essa história antiga é atual, porque mostra o que acontece quando a raiva domina o coração. Ela gera destruição. Quantas famílias já viveram tragédias, não por armas, mas por palavras ditas na hora da raiva? Quantos casamentos se quebraram porque o rancor se acumulou por anos? Quantos irmãos se afastaram? Quantos amigos se perderam porque alguém deixou que o sol se pusesse sobre o ressentimento? A raiva, quando guardada, se torna como um veneno lento que corrói as relações.
Mas a Bíblia também nos apresenta o exemplo de Jesus. Ele mesmo, no templo, expulsou os vendilhões com firmeza, mostrando indignação contra a profanação da casa de seu pai. Mas perceba a diferença. A raiva de Cristo não foi para humilhar, não foi para ferir, não foi para destruir. Foi uma indignação justa, dirigida contra o pecado, mas sempre movida pelo amor e pela verdade. Isso nos ensina que até mesmo a indignação pode ser vivida de forma santa, quando está a serviço do bem e da justiça, e não para satisfazer o ego ou alimentar o ódio. Na nossa vida, a raiva aparece de muitas formas. Às vezes é uma explosão repentina, outras vezes é um silêncio pesado que carrega ressentimentos antigos. Mas a palavra nos ensina que ela nunca deve ser alimentada. Quanto mais alimentamos a raiva, mais nos afastamos de Deus e mais nos aproximamos daquilo que o inimigo deseja: divisão, desunião, destruição dos laços de amor. É por isso que o convite de hoje é para que você olhe para dentro de si. Há alguma raiva que você tem alimentado? Há algum ressentimento que você carrega há anos? Existe alguém que só de ouvir o nome já traz incômodo ao seu coração? Se sim, saiba que esse é o momento em que Deus está te chamando a deixar esse peso. Porque a raiva que permanece se transforma em prisão, e Cristo quer libertar você dessa prisão. A raiva pode até bater a porta, mas você não precisa deixar que ela se torne dona da sua vida. Há um caminho de paz, e é esse caminho que começamos a trilhar juntos. Muitos acreditam que a raiva só desaparece quando o outro muda, quando a situação injusta é resolvida, quando finalmente recebemos o reconhecimento ou o pedido de desculpas que julgamos merecer. Mas a verdade é que, se ficarmos esperando isso, podemos carregar ressentimentos por uma vida inteira. O caminho da paz não depende do outro, depende do que acontece dentro de nós. Jesus nos deixou um ensinamento radical que desafia profundamente nossa forma humana de pensar. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5,44. Essas palavras parecem impossíveis quando estamos feridos. Como amar quem nos machucou? Como rezar por quem nos causou dor? Mas é exatamente nesse gesto que está a libertação. O amor e a oração não justificam o erro do outro, não negam a dor sofrida, mas quebram as correntes da raiva que nos aprisionam. O perdão é a chave. Não um perdão superficial, dito apenas da boca para fora, mas aquele que nasce do coração, que entrega ao Senhor a justiça e a reparação. Quando perdoamos, deixamos de carregar o peso de querer controlar a situação. Colocamos tudo nas mãos de Deus, que é o justo juiz. E nesse momento, somos nós os libertos. O perdão não muda o passado, mas transforma o presente e abre o futuro. Pense em quantas vezes você já segurou a raiva, acreditando que isso lhe dava poder. Mas, na verdade, quem carrega a raiva, carrega também um fardo pesado. É como andar com pedras nos bolsos, acreditando que assim terá mais força. Mas, na realidade, apenas se cansa mais rápido, perde a alegria e a leveza. Quando você decide perdoar, não está dizendo que o que fizeram com você foi certo, mas está escolhendo não deixar que aquilo continue envenenando sua alma. Há pessoas que passam anos sem falar com um irmão, com um amigo, com um parente, porque algo aconteceu no passado e nunca foi resolvido. E o que acontece? O tempo passa, mas o ressentimento continua corroendo por dentro. Já outros decidem entregar a mágoa a Deus, mesmo sem ter recebido desculpas, e vivem em paz. A diferença não está na situação, mas no coração. A raiva só perde a força quando escolhemos substituí-la pelo amor. E amor, nesse caso, pode ser tão simples quanto rezar por aquela pessoa que nos feriu, pedir a Deus que a abençoe, que a ilumine, que a transforme. Pode parecer difícil no começo, mas cada oração é como uma gota de cura que cai sobre uma ferida antiga. Aos poucos, o coração vai ficando mais leve e a paz, que parecia impossível, começa a se tornar realidade.
Não se trata de negar a dor. Jesus nunca pediu que fingíssemos que não sofremos. Mas ele nos convida a não deixar que a dor se transforme em ódio. Ele nos mostra que é possível olhar para quem nos feriu e, em vez de carregar rancor, carregar compaixão. Essa é a vitória do amor sobre a raiva, da luz sobre as trevas, da graça sobre o pecado. Se você hoje sente que há alguém que ainda pesa em seu coração, alguém que desperta raiva ou ressentimento, saiba que é exatamente aí que Deus quer agir. Talvez esse seja o passo que falta para a sua libertação interior. Talvez seja justamente esse gesto que vai trazer a paz que você tanto procura. A raiva, quando não é curada, não se limita a um sentimento momentâneo. Ela se transforma em algo mais profundo, capaz de influenciar nossas palavras, nossas atitudes e até mesmo nossa saúde. Quantas vezes, depois de uma discussão, o coração acelera, o estômago dói, a mente não consegue parar de repetir as mesmas cenas. É como se a raiva fosse uma chama que consome não apenas o relacionamento, mas também o corpo e a alma de quem a alimenta. A ciência já confirmou aquilo que a palavra de Deus nos alerta há séculos. Guardar rancor faz mal. Pressão alta, ansiedade, depressão, insônia. Tudo isso pode se intensificar quando a raiva é cultivada como hóspede permanente. Mas a Escritura vai além da saúde física. Ela nos mostra que a raiva não tratada é porta aberta para o inimigo. O próprio apóstolo Paulo advertiu: não deis lugar ao diabo. F. 4:27. Cada vez que alimentamos a ira, damos espaço para que a escuridão crie raízes em nosso coração. Jesus, no Sermão da Montanha, foi ainda mais profundo. Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu em juízo. Mit 5:22. Ele não está condenando apenas o gesto exterior, mas o sentimento que se instala dentro de nós, porque mesmo sem levantar a mão, a raiva guardada já mata por dentro. Ela mata a alegria, mata a confiança, mata a capacidade de amar. Quantos vivem hoje como prisioneiros de ressentimentos antigos? Acordam e dormem pensando nas ofensas recebidas. Carregam no coração um tribunal onde julgam e condenam repetidas vezes aqueles que os feriram. E, sem perceber, acabam se afastando da paz que o Senhor deseja lhes dar. É como tentar caminhar em frente, mas com correntes amarradas aos pés. O corpo até avança, mas o coração permanece preso no passado. A cura começa quando deixamos de alimentar o fogo. É como uma fogueira. Se você não colocar mais lenha, ela se apaga com o tempo. O problema é que muitas vezes somos nós mesmos que continuamos jogando lenha, revivendo memórias, repetindo mágoas, alimentando pensamentos de vingança. Enquanto isso, a chama da raiva continua consumindo. Mas quando escolhemos parar de alimentar, quando decidimos entregar a situação a Deus, a fogueira começa a perder a força. E não pense que isso é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de sabedoria e de coragem. Fraco é quem se deixa dominar pelo ódio. Forte é quem escolhe perdoar. Quem decide não deixar que o mal tenha a última palavra. É preciso muito mais força para conter a raiva do que para explodi-la. Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez tenha guardado raiva de alguém e depois de anos percebeu que quem mais sofreu foi você. O outro seguiu sua vida, mas você ficou preso na dor. É como beber veneno esperando que o outro morra. A raiva guardada nunca atinge verdadeiramente o inimigo, mas destrói aquele que a carrega. Por isso, hoje Deus te convida a soltar esse peso. Ele não quer que você viva prisioneiro do que passou. Ele deseja que você seja livre, que seu coração encontre a paz que vem de perdoar. Porque quando você entrega a raiva a Ele, o que acontece não é esquecimento artificial, mas libertação verdadeira. A raiva sempre vem acompanhada de uma ilusão perigosa. A ideia de que, se guardarmos ressentimento, estaremos de alguma forma mantendo o controle, protegendo-nos de novas feridas. Mas, na realidade, é exatamente o contrário.
Quem alimenta a raiva não controla nada, mas é controlado por ela. É como entregar as chaves da própria paz ao inimigo. Cada vez que você revive a ofensa, dá poder ao ofensor sobre a sua vida. Jesus nos ensinou a escolher outro caminho. No Pai Nosso, oração que rezamos tantas vezes, há uma frase que muitas vezes passa despercebida: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando repetimos essas palavras, estamos pedindo que Deus nos trate do mesmo modo que tratamos aqueles que nos ferem. Se guardamos rancor, estamos pedindo, sem perceber, que Deus também retenha o perdão em relação a nós. É forte pensar nisso, não é? A nossa própria paz com Deus está ligada à maneira como lidamos com a raiva em relação ao próximo. O perdão, portanto, não é apenas um conselho moral, é um mandamento de vida. É a chave para a liberdade interior. Quando você perdoa, não está dizendo que a injustiça foi certa, mas está escolhendo não ser escravo dela. Está escolhendo entregar a causa a Deus, que é justo juiz, e não carregar mais o peso da vingança no coração. Quantas histórias de conversão nasceram de um gesto de perdão? Pais e filhos que se reencontraram depois de anos de silêncio. Irmãos que se reconciliaram após décadas de distância. Casais que recomeçaram quando decidiram não deixar que a raiva fosse o guia da relação. Tudo isso é fruto da graça que age quando alguém decide perdoar. E o perdão é um processo. Muitas vezes não acontece de uma vez, como se fosse apagar com uma borracha. Às vezes é preciso repetir todos os dias: Senhor, eu quero perdoar. Ainda sinto dor, mas eu entrego a Ti. E a cada repetição, a ferida vai cicatrizando um pouco mais. O perdão não apaga a memória, mas cura a emoção que a memória carrega. O inimigo sabe disso e tenta nos enganar. Ele sussurra que perdoar é ser fraco, que é melhor revidar, que é mais justo manter a raiva. Mas é mentira. A raiva nunca gera paz, nunca gera vida, nunca gera esperança. Só o perdão é capaz de quebrar o ciclo da violência e abrir espaço para algo novo. Pense em como seria sua vida hoje se você decidisse soltar a raiva que guarda no coração. Imagine a leveza de acordar sem aquele peso, de olhar para o futuro sem carregar as correntes do passado. É isso que o Senhor deseja para você. Ele não quer apenas que você suporte a vida, mas que viva plenamente, em paz com todos. Não se trata de algo impossível. O mesmo Espírito que moveu Jesus a perdoar na cruz está disponível a você. Foi Ele quem deu força aos mártires para rezar por aqueles que os perseguiam. Foi Ele quem deu coragem a tantos santos para escolher o amor em vez da vingança. E é Ele quem pode transformar hoje o seu coração. Por isso peça a Deus: Senhor, liberta-me da ilusão de que guardar raiva me protege. Ensina-me a viver em paz, mesmo diante das ofensas. Dá-me coragem de perdoar, mesmo quando parece impossível. Essa oração sincera é o primeiro passo para nunca mais ser escravo da raiva. A paz verdadeira não nasce de circunstâncias favoráveis, mas de uma decisão interior. Muitas vezes pensamos: quando minha família mudar, eu vou ter paz. Quando meu chefe me respeitar, eu vou ter paz. Quando meu vizinho parar de me irritar, eu vou ter paz. Mas a palavra de Deus nos mostra que a paz não depende do que acontece fora de nós, e sim do que acontece dentro. Jesus disse aos discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. O mundo entende a paz como ausência de problemas, mas Cristo entende a paz como presença de Deus em meio aos problemas. É por isso que os apóstolos podiam cantar na prisão. Os mártires podiam perdoar seus algozes e tantos cristãos, ao longo da história, podiam enfrentar perseguições sem perder a serenidade. Eles não estavam livres de dores, mas estavam cheios da paz que vem do Espírito Santo. Essa paz é também promessa para você. Não importa quão difícil seja a situação,
Não importa quão dolorosa tenha sido a ofensa, o Senhor deseja encher seu coração de uma paz que o mundo não pode dar. Mas para recebê-la é preciso abrir espaço, e não há espaço para a paz onde a raiva ocupa o coração. É como tentar encher um jarro já cheio de água suja. O primeiro passo é derramar fora a raiva, o rancor, o ressentimento, para que Deus possa preencher tudo com sua paz. Quantas vezes você já experimentou momentos em que, apesar de tudo estar difícil, o coração estava em paz porque você havia entregue nas mãos de Deus? Essa experiência mostra que a paz não depende de tudo estar certo, mas de confiar que Ele está no controle. A confiança é o antídoto da raiva. Enquanto a raiva grita, eu preciso resolver, eu preciso ter a última palavra. A confiança sussurra, Deus está cuidando, eu posso descansar nele. Não é fácil. O coração humano quer ter razão, quer vencer discussões, quer mostrar quem está certo, mas a palavra nos convida a algo maior. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos. 12:18. Isso não significa que sempre haverá reconciliação, porque o outro também precisa estar disposto, mas significa que, da sua parte, você não deve guardar raiva, não deve cultivar rancor, não deve deixar que o ódio faça morada. Muitos acreditam que, ao viver em paz, estão perdendo, sendo fracos, se deixando humilhar. Mas a verdade é que viver em paz é a maior vitória. É escolher não ser dominado pelo mal. É recusar-se a ser escravo do ódio. É provar com a vida que a luz é mais forte do que as trevas. Talvez hoje o Senhor esteja te pedindo justamente isso. Abrir mão de querer ter a última palavra, de querer se justificar, de querer revidar. Talvez a vitória que Ele deseja para você não seja vencer o outro em uma discussão, mas vencer a si mesmo, vencendo a raiva que te prende. Porque a verdadeira liberdade não é ter tudo sob controle, mas viver no controle de Deus. E quando essa paz se instala, ela não fica apenas dentro de você, ela se espalha. Pessoas que antes se afastavam porque sentiam seu coração pesado, começam a sentir-se bem perto de você. Ambientes que antes eram tensos se tornam mais leves. Sua família começa a respirar um clima novo. Tudo porque você decidiu trocar a raiva pela paz. Há uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos. A raiva não fica guardada apenas dentro de nós. Ela transborda. Mesmo quando tentamos esconder, ela se manifesta em palavras ásperas, em silêncios carregados, em olhares que ferem. Um coração cheio de raiva sempre acaba ferindo os outros, muitas vezes até aqueles que mais amamos. É por isso que tantas famílias vivem tensões constantes, porque alguém decidiu cultivar ressentimento em vez de cultivar a paz. Mas quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, esse transbordar também acontece, só que de forma diferente. Passamos a irradiar serenidade, paciência, compreensão. Ao invés de transmitir dureza, transmitimos acolhimento. Ao invés de espalhar veneno, espalhamos perfume de Cristo. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tito 5:9. Ser pacificador não significa fugir dos problemas, mas escolher ser canal de reconciliação onde há divisão. Quantas vezes um simples gesto de paz já transformou uma situação que estava prestes a explodir? Uma palavra dita com calma pode desarmar uma discussão inteira. Um silêncio cheio de paciência pode impedir que uma briga se prolongue. Um abraço inesperado pode quebrar muros erguidos por anos de ressentimento. São atitudes simples, mas que só podem nascer de um coração que decidiu não deixar a raiva ser senhora de sua vida. E o mais belo é que viver em paz não é apenas um benefício pessoal, mas também um testemunho. Em um mundo marcado por ódio, polarização e violência, aquele que vive em paz com todos se torna sinal de que o Evangelho é real.
As pessoas começam a perceber que há algo diferente, que há uma luz que brilha em meio às trevas. E essa luz não é nossa, mas de Cristo que habita em nós. Talvez você já tenha sentido isso ao encontrar uma pessoa verdadeiramente pacífica. Só de estar perto dela, o coração parece se acalmar. Não é que ela não tenha problemas, mas ela aprendeu a viver de um modo diferente, sem deixar que a raiva dite suas reações. Essa mesma graça pode habitar em você. Não é privilégio de alguns santos distantes, é promessa para todos os que decidem abrir o coração ao Espírito Santo. Claro, não se trata de algo que acontece automaticamente, é uma escolha que precisa ser renovada todos os dias. Cada manhã traz consigo novas situações que podem provocar raiva. Palavras ríspidas, injustiças, humilhações, pequenas contrariedades. Mas em cada uma delas, temos também a oportunidade de decidir: vou reagir com raiva ou vou responder com paz? Essa decisão repetida pouco a pouco vai moldando o coração até que a paz se torne natural. E o mais impressionante é que quando você escolhe a paz, o efeito não fica restrito a você. Ele alcança sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Um lar marcado pela paz se torna um refúgio, um ambiente de trabalho onde há alguém que espalha serenidade se torna mais humano. Uma comunidade onde os fiéis vivem a paz uns com os outros se torna um sinal vivo do reino de Deus. Por isso, nunca subestime o poder de sua decisão. Uma única escolha de responder com paz em vez de raiva pode mudar o rumo de um dia, de uma relação, de uma vida inteira. Viver em paz não significa viver sem conflitos, mas aprender a lidar com eles de forma diferente. Sempre haverá situações em que opiniões divergem, em que interesses se chocam, em que palavras ferem. Isso é parte da condição humana. Mas a diferença entre quem vive dominado pela raiva e quem vive guiado pela paz está na maneira como enfrenta essas situações. Aquele que vive na raiva transforma qualquer diferença em guerra. Pequenas contrariedades se tornam montanhas. Qualquer palavra mal interpretada se converte em motivo de discórdia. É como se a raiva fosse uma lente que distorce tudo, fazendo enxergar inimigos onde existem apenas irmãos. Já aquele que escolhe a paz olha para os conflitos como oportunidades de crescer, de exercitar paciência, de aprender a amar de forma mais madura. Jesus nos deu um exemplo impressionante no momento de sua prisão. Pedro, tomado de raiva, sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. Mas Jesus, ao invés de incentivar a violência, repreendeu Pedro e curou o soldado. Ali estava a lição viva. Não é a raiva que resolve, é a paz. Não é a violência que liberta, mas a misericórdia. Esse episódio mostra que, mesmo em situações de extrema injustiça, Jesus não se deixou dominar pela raiva, mas escolheu responder com amor. E essa escolha é possível também para nós. Claro, o coração humano deseja reagir de imediato, revidar, mostrar que não aceita ser ferido. Mas o Espírito Santo nos dá força para agir de outro modo. Ele nos capacita a calar quando o silêncio é mais sábio, a falar quando a palavra pode edificar, a agir quando o gesto pode construir pontes em vez de erguer muros. É importante lembrar que viver em paz não significa ser passivo diante do mal. Jesus não nos pede para aceitar injustiças como se fossem normais, mas ele nos ensina a lutar contra elas sem ódio, a resistir sem perder o amor, a transformar a raiva em energia para a construção e não para a destruição. Esse é o caminho dos santos e dos verdadeiros discípulos. Pense em quantos momentos de sua vida você reagiu com raiva e depois se arrependeu. Palavras ditas no calor da ira, atitudes precipitadas, decisões tomadas apenas para satisfazer o orgulho. Agora imagine se tivesse escolhido responder com serenidade, se tivesse respirado fundo e entregado a situação a Deus antes de reagir.
Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas feridas poderiam não ter sido abertas? É nesse ponto que a paz se torna uma escolha diária. Não é algo automático, mas um exercício constante. A cada situação, pergunte-se: o que Jesus faria agora? A raiva me aproxima dele ou me afasta? Essa simples pergunta pode mudar completamente a maneira como você reage. E pouco a pouco, à medida que essa escolha vai sendo repetida, o coração vai se transformando. O que antes parecia impossível, viver sem guardar raiva, responder com paz, mesmo em situações difíceis, começa a se tornar realidade. Porque a paz de Cristo não é teoria, é vida. Ela não é um ideal distante, mas uma possibilidade concreta para todo aquele que decide caminhar com Ele. Um dos maiores desafios para quem deseja viver em paz é lidar com as lembranças. Porque mesmo quando a raiva já não explode mais em palavras ou atitudes, ela pode continuar escondida no coração, alimentada pelas memórias do que aconteceu. Basta alguém mencionar o nome da pessoa que nos feriu, ou basta reviver uma cena antiga, para que toda a dor volte como se fosse nova. É como uma ferida mal cicatrizada. Por fora parece fechada, mas basta um pequeno toque para sangrar de novo. Mas Deus não quer apenas que você controle a raiva exterior. Ele deseja curar o interior. O Senhor quer ir até a raiz da ferida, lá onde o ressentimento se esconde, e derramar o bálsamo de sua paz. Ele não pede que você apague a memória, mas que transforme a lembrança. E isso é possível pela oração, pelo perdão e pela graça do Espírito Santo. Quando você entrega a Deus uma lembrança dolorosa, quando pede que Ele entre naquela cena do passado, algo misterioso acontece. Aos poucos, a raiva deixa de ter força. A lembrança não some, mas perde o veneno. Você pode recordar sem se revoltar, pode lembrar sem perder a paz. Esse é o sinal de que a cura começou. Muitos santos viveram isso. Pense em São João Paulo II, que visitou na prisão o homem que havia tentado assassiná-lo. Ele não esqueceu o que aconteceu, mas transformou a memória em gesto de misericórdia. Ou em tantos cristãos perseguidos que, em vez de guardar ódio, rezaram pelos seus perseguidores. Essas histórias nos mostram que a paz não é ausência de ferida, mas transformação da ferida em testemunho de amor. Você talvez carregue hoje memórias que ainda pesam. Pessoas que te feriram com palavras, situações de injustiça, traições que marcaram a alma. E talvez você pense: eu nunca vou conseguir perdoar isso. Mas lembre-se, não é pela sua força que a paz acontece, é pela graça de Deus. Quando você abre o coração e diz: Senhor, entra nessa lembrança e cura, o Espírito Santo começa a agir. A cada oração, a cada entrega, a cada decisão de não alimentar mais a raiva, a cura vai avançando. E essa cura se manifesta também na maneira como passamos a olhar para os outros. Antes, víamos apenas inimigos. Agora começamos a ver pessoas frágeis como nós, capazes de errar, mas também dignas de misericórdia. Antes, o coração se fechava em rancor. Agora se abre em compaixão. E a compaixão é a maior arma contra a raiva, porque ela nos faz enxergar o outro não como inimigo, mas como irmão que também precisa de Deus. Não se engane, a lembrança pode continuar existindo, mas a forma como você lida com ela muda. E quando isso acontece, a raiva perde sua última morada dentro de você. É nesse ponto que a verdadeira paz se instala, porque você já não é mais refém do passado. Você pode olhar para frente sem correntes, pode viver o presente com leveza, pode construir o futuro sem carregar pesos antigos. Essa é a paz que Cristo deseja para você. Não apenas controlar a raiva exterior, mas transformar o coração por dentro. Porque só assim você será realmente livre, capaz de amar e viver em paz com todos. Chegamos ao fim desta caminhada. E talvez você já sinta no coração o peso que caiu ao compreender que a raiva não precisa mais ser sua companheira.
Ela pode até bater à sua porta, mas você já não precisa acolhê-la, porque descobriu um caminho novo, o caminho da paz. Uma paz que não depende dos outros mudarem, mas que nasce dentro de você, quando decide entregar a Deus suas feridas e confiar que Ele é justo e misericordioso. Quantas vezes acreditamos que a raiva nos dá força, quando na verdade ela nos rouba energia, alegria e serenidade? Quantas vezes pensamos que guardar ressentimento nos protege, quando na realidade apenas nos aprisiona? Mas hoje o Senhor te mostrou que existe um jeito de viver diferente, mais leve, mais livre, mais humano. E esse jeito é escolher todos os dias a paz que Cristo oferece. Essa paz não é ilusão, não é promessa vazia. É graça real, disponível a todo aquele que abre o coração. Se você decidir perdoar, se você escolher não alimentar o rancor, se você deixar que o Espírito Santo cure as lembranças que te ferem, então começará a experimentar uma liberdade que talvez nunca tenha conhecido antes. É como sair de uma prisão escura e respirar o ar fresco da manhã. Por isso, eu quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários: minha vida é paz em Cristo. Essa frase é mais do que um sinal de que você ficou até o fim. É uma declaração de fé. É proclamar que a sua história não será guiada pela raiva, mas pela paz que vem do Senhor. E cada comentário será um testemunho que pode inspirar outros a dar o mesmo passo. Não deixe essa mensagem ficar apenas em palavras bonitas que você ouviu hoje. Coloque em prática. Decida ainda hoje viver em paz com alguém que você tem dificuldade. Faça uma oração pelo nome que ainda pesa em seu coração. Use cada situação de conflito como oportunidade de escolher a paz em vez da raiva. Assim, pouco a pouco, você vai ver sua vida se transformar. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque cada vídeo que chega até você é como um sopro de Deus para manter viva a sua fé. Quem se inscreve abre espaço para que a palavra continue iluminando sua vida. Quem não se inscreve corre o risco de perder bênçãos futuras, mensagens que poderiam ser respostas às suas orações. E quem já faz parte dessa comunidade pode se alegrar, porque está ajudando a espalhar a luz de Cristo a muitos corações. Continue acompanhando os próximos estudos. Assim como a água precisa ser renovada para não se perder, a fé também precisa ser alimentada para não se apagar. Assista, compartilhe, viva intensamente cada ensinamento, porque o Senhor deseja que você seja luz, testemunho e instrumento de paz no mundo. Que Deus abençoe sua vida, cure suas feridas e transforme sua história. E que cada passo que você der a partir de hoje seja marcado por essa verdade. Em Cristo, sua vida já não é escrava da raiva, mas morada da paz. Você disse, chat arrume o título dando destaque nas palavras mais importantes.